Eu vou mostrar para vocês como que eu faço para descobrir a diferença de proporção entre as peças. Porque às vezes a gente pega alguma encomenda para fazer e a gente tem a referência de um tamanho, né? E a gente precisa fazer a mesma peça num tamanho menor. E aí a gente não sabe, né? Por exemplo, eu sei que essa daqui tem uma medida e é esse olho que usa. Mas e se eu precisar fazer ela menor? Qual o tamanho que eu preciso fazer para ficar na mesma proporção? Eu uso uma regrinha bem fácil, bem prática, que a gente aprende até na escola, né? Que é a regra de 3. E eu vou mostrar para vocês aqui como que eu faço, tá? Então, no caso desse topo aqui, a Blue e a Bingo, né? Elas são duas irmãs, e uma é mais velha, a outra é mais novinha. Então, elas têm o mesmo padrão, elas são praticamente iguais, só muda a cor e o tamanho, né? Então, eu parti do princípio primeiro da Blue. Então, eu defini aqui que a Blue ela tinha que ter 9 centímetros de altura, né? E pelo desenho, pela referência que eu vi, ficava legal colocar esse olho aqui, que é o de 17 milímetros, né? Às vezes a gente tem a referência de alguma artesã, alguma pessoa que já fez, ou às vezes a gente pega a própria referência do desenho e a gente vai calcular e vai fazer essa peça. Então, eu tenho essa daqui, né? Eu sei que ela tem a altura da personagem é 9 centímetros, e eu usei o olho de 17 milímetros de altura, que é esse daqui, ó, né? É o MC 083M de 17 milímetros, foi o que eu usei aqui. Então, eu queria saber qual que eu vou usar, qual olho que eu vou usar aqui para fazer a Bingo, que é a menorzinha, né? Pelas referências dos desenhos que eu assisti, né, que eu procurei, que eu pesquisei, ela teria que ter mais ou menos uns 7 centímetros de altura, né? Ó, que aqui ficou certinho, ficou 9 centímetros da Bingo, e aqui ficou os 7 centímetros da... Não, 9 centímetros da Blue e os 7 centímetros da Bingo, né? Mais ou menos isso, ó, um pouquinho maior. Então, ficou mais ou menos essa proporção. Então, eu precisava saber qual olho que eu vou usar aqui pra Bingo, né? Ela vai ter que ter 7 centímetros de altura, correto? Então, essa daqui é 9, essa é 7. Essa é a informação que eu não tenho, né? Qual o tamanho de olho que eu preciso para ficar proporcional. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, a regrinha de 3, ela é assim, a gente faz uma cruz, né? Então, isso aqui é o que eu preciso achar. Então, eu vou pegar esse daqui, vezes esse, dividido por esse. Que aí eu vou encontrar essa informação aqui. Deixa eu pegar uma calculadora para fazer a continha certinho. Então, eu vou pegar 7 vezes 17, dá 119. E esse valor eu divido por esse. Então, eu divido por 9. Aqui ficou 13. 13,22, vamos arredondar para 13 milímetros. Que é o tamanho P, que foi o que eu usei nessa daqui, ó. Então, eu sei que para fazer a Blue de 9 centímetros, eu vou usar o de 17. Então, para fazer a Bingo com 7 centímetros, vamos supor que fosse a Blue, né? Às vezes eu tô usando aqui que eu fiz as duas personagens, mas às vezes a gente tem uma Blue de 9 e eu quero fazer ela menorzinha, né? Então, para fazer ela menor, é o de 13, tá vendo? Então, fica a proporção certinha. Aí, vamos supor que eu quero fazer um menorzinho, né? A gente tem fazer um aplique, né? E eu tenho o olho, aqui eu vou partir do contrário, que eu tenho o olho, ó, eu tenho o olho de 7 milímetros, que é o tamanho PP. Então, eu tenho a informação aqui que eu tenho uma personagem de 9 centímetros. Nessa personagem, eu uso o olho de 17 milímetros. Então, para um olho de 7, né? Aqui é o olho. Qual o tamanho da personagem vai ficar se eu usar esse olho aqui? Então, a gente faz a mesma coisa, ó. 7 vezes 9, certo? Dividido por 17. Dá 3,7 centímetros. Mais ou menos isso, né? Que seria mais ou menos um aplique, para fazer uma pequenininha nessa mesma proporção aqui, tá? Então, para definir essa diferença, pra gente encontrar essa proporção, eu uso sempre essa regrinha, eu acho muito fácil, né? E até na hora de definir os tamanhos dos olhinhos também, de fazer as tabelas de medida, eu sempre uso esse cálculo aqui, que aí fica certinho. Então, ficou assim, né? Bem proporcional, bem certinho. Aí, vamos supor que você tenha feito essa peça e um dia uma cliente fale, eu quero uma Bingo maior, uma Bingo com 15 centímetros de altura. Aí você vai usar a mesma regra, né? Você tem aqui que você usou, para altura de 9 você usou 17, então para altura de 15, quanto que eu vou usar? Aí faz a regra de 3.
sempre nessa proporção vai dar certinho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode perguntar. Beijos!